Deceivers, novo álbum do Arch Enemy. É sobre ele que eu vou falar no episódio de hoje de mais um Flama Reviews. Vou falar do último lançamento desta super banda de death metal melódico da Suécia, que contém não apenas músicos suecos, mas também de outros países, como a vocalista canadense Alyssa White-Glass, né? E o guitarrista norte-americano Jeff Loomis, ex-Nevermore. A banda conta também com o baterista Daniel Erlandsson, esse sim sueco, assim como o baixista Charlie D'Angelo. E tem na figura do guitarrista Michael Amott o seu principal líder. É ele que compõe todas as faixas desse álbum, às vezes de modo solitário, ele apenas como o autor, mas geralmente dividindo a autoria com o baterista Daniel Erlandsson e o seu irmão Christopher Amott, que já fez parte do Arch Enemy, não faz mais parte da banda, mas mantém uma parceria. Ele é autor também de alguma das composições deste disco, que foi lançado no último dia 12 de agosto pela Century Media Records e no Brasil pela Voice Music e pela Rock Brigade Records. Eu adquiri essa minha versão slipcase, né, que vem com esse estojinho aqui, né, com essa capa e com essa outra capa aqui na versão em acrílico, né, e o encarte, né, que contém aí as letras e algumas ilustrações, fotos dos membros da banda. Bem, o Arch Enemy chega então com esse disco ao seu 11º lançamento. O terceiro dessa nova fase com a vocalista Alyssa White-Glass. Bem, e aí nós podemos claramente dividir a discografia da banda em três partes. No final dos anos 90, né, os primeiros álbuns do Arch Enemy, começando pelo Black Earth, de 1996, com o vocalista John Olivia, né? E esse álbum aqui, o primeiro do Arch Enemy, né? E a banda lançou mais três álbuns com esse vocalista Johan Livia, né? Johan Liva, né? Melhor dizendo. E depois de 3 lançamentos, os vocais foram assumidos por Angela Gossow, né? Uma vocalista alemã que se notabilizou por ser a primeira grande vocalista de death metal, né? A primeira grande vocalista mulher. Ela que continuou o estilo da banda, assumindo vocais guturais próprios do death metal, ainda que a banda ela tenha muita influência do heavy metal tradicional e do metal e do power metal, né? E é caracterizada por essas linhas de guitarra bastante melódicas do Michael Amott, né? No início também com a parceria com seu irmão Christopher Amott. E depois de 5 álbuns com o Arch Enemy, a Angela Gossow foi substituída pela Alyssa White-Glass, né, que então chega ao seu terceiro trabalho, depois de War Eternal, de 2014, depois de Will to Power, de 2017. Então, nós temos agora Deceivers, de 2022. Bem, o álbum ele foi precedido, né, por singles que foram lançados na forma de videoclipes. E o primeiro deles foi justamente a primeira faixa, chamada Handshake with Hell. Handshake with Hell, né, que seria, numa tradução livre, um flerte com o demônio, com o mal, né? Uma tradução literal seria um aperto de mãos com o inferno, né? Bem, essa faixa ela causou um impacto porque a Alyssa, né, que já vinha introduzindo vocais limpos na banda, né, especialmente no disco anterior, Will to Power, e na faixa Reason to Believe, ela realmente faz uma boa parte, né, da música com os vocais limpos, né, inclusive o coral, né,
o refrão, e por conta disso, né, criou-se uma expectativa de que o Arch Enemy ia de fato de vez abandonar o death metal rumo ao power metal, né? Mas isso não acontece porque, no geral, a banda mantém seu estilo, sua identidade, não foge muito do que naqueles que acompanham a trajetória da banda esperam. Então, nós temos praticamente o mesmo de sempre, né? Músicas muito rápidas, velozes, bateria furiosa, riffs de guitarra característicos, né? A identidade do Michael Amoff, e canções também muito melódicas, canções que realmente grudam, né? Que tem essa característica, canções próprias de um show de heavy metal numa arena ou num estádio, né? Ou num grande festival, né? Então a banda mantém essa identidade tanto nessa faixa Handshake with Hell, como na faixa seguinte Deceiver, Deceiver, que é praticamente a faixa título, mas aí há uma certa diferença, né? Deceiver, Deceiver, que significa algo como impostor, né? É aqui o título da música, e o título do álbum está no plural, e uma vez só, Deceivers, né? Bem, não vou falar muito das letras da banda, né? Em geral, as letras também são compostas pelo Michael Amott, e algumas são compostas também pela Alissa. Em geral, as letras, ainda que façam uma crítica, elas sempre são no sentido de uma autoafirmação, e, de certa forma, leva sempre para um lado positivo, né? Que é típico da abordagem da banda, né? Que, embora, né, tenha essa sonoridade, né, do heavy metal forte, né, e até esses vocais guturais, poucas vezes se vê a banda falando realmente sobre o mal ou sobre questões apocalípticas. Talvez na sexta canção, chamada Sunset Over Empire, né, que fala da decadência de impérios, né, e da passagem para outros momentos da história, quando o que se vê inicialmente é uma pilha de, é, de crânios, esqueletos, como nós vimos no clipe, né, que foi lançado dessa faixa, mas, em geral, as letras têm uma abordagem mais positiva. Mesmo quando elas focalizam no olho da tempestade, que é o título da terceira faixa, In the Eye of the Storm, também uma faixa bem forte, que foi lançada antes na forma também de um clipe. The Watcher é uma faixa típica da banda, né? De canções que são que tem uma abordagem de show, de festival, né? Tanto é assim que a banda publicou também, lançou um clipe, né? Com cenas da sua participação do Wacken, né? Então, na verdade, o clipe dessa música já saiu junto com o próprio álbum, né? Não foi um lançamento prévio. E nós temos a quinta faixa chamada Poisoned Arrow, né? Seria algo como lança venenosa, né? Essa é uma faixa que eu gostei bastante, ela tem um ritmo mais cadenciado, um pouco diferente, mais original, e também, né, tem sempre o Arch Enemy, ele trabalha bastante com alguns arranjos, né, teclados, violoncelo, violino, né? E temos especialmente nessa canção essa abordagem, essa que foi uma canção que é também assinada pelo Christopher Amott, né? Pelo irmão do, do Michael Amott, né? E que não faz mais parte da banda, mas, como eu disse, ainda participa em algumas composições, né? Ainda está, digamos, fazendo parte da família do Arch Enemy, assim como a própria Angela Gossow, que é hoje a manager, né? A administradora da banda. Bem, depois nós temos a sexta faixa, Sunset Over the Empire, né? Como que eu já comentei, House of Mirrors, que é a sétima, que é uma faixa que foi lançada também previamente, que eu não achei das mais
fortes do álbum. E eu destaco também a 8ª faixa, Spreading Black Wings, né? Erguendo as asas negras, né? Que é uma faixa que foi dedicada pelo Michael Amott ao Lars-Göran Petrov, né? O vocalista do Entombed, que faleceu ano passado, né? E o Entombed que tem esse álbum clássico Left Hand Path, né? Inclusive a letra da música faz uma menção a esse disco, né? Que é um disco fundamental do heavy metal sueco, especialmente do death metal, ainda que seja o death metal puro, tradicional, e não o death metal melódico, né? Que caracteriza, digamos, principalmente a cena sueca do death metal. Muito bem. Antes das últimas canções, temos, como sempre, uma instrumental chamada Morning Star, que é apenas uma transição, né? Nada demais. Muitas vezes nós temos nos discos do Arch Enemy uma faixa instrumental com uma linha de guitarra interessante. Não é o caso, é uma faixa muito curta de transição para as duas últimas faixas, One Last Time e Exile from Earth, 10ª e 11ª faixas do álbum, respectivamente. E que encerram um álbum que é muito bom, né? Não decepciona seus fãs, mas que eu considero um pouco inferior em relação aos dois últimos trabalhos, que são os dois trabalhos da banda com a Alissa White-Gluz nos vocais. Ela está, como sempre, maravilhosa nesse disco, fazendo tanto os vocais guturais quanto alguns vocais limpos, nada de muito exagerado, nada que fuja do estilo da banda, como eu disse. Mas, no geral, eu considero esse apenas um bom disco, que leva uma nota 8 ou 8,5, que fica um pouco atrás dos 5 melhores álbuns da banda, que são, né, os dois últimos discos com a Alissa, né, tanto o Will to Power quanto o War Eternal, e aqueles melhores com a Angela Gossoff, que são Anthems of Rebellion, de 2003, e Wages of Sin, de 2001. Vocês podem ver todo o meu comentário da discografia do Arch Enemy aqui no canal, né, na playlist que eu fiz, chamada The Dark Side of the Flame, com as discografias e o ranqueamento das discografias das minhas bandas favoritas. Mas era isso, então. Recomendo, então, esse lançamento, vale a pena. O Arch Enemy vem ao Brasil em novembro, estarei lá, né? A banda que vai excursionar também com o Behemoth, né? Da Polônia. Muito bem, é isso. Continuem acompanhando esse canal, acompanhem os outros vídeos e os próximos lançamentos, e até a próxima.